Nessa nossa caminhada de busca de conhecimento e também trazendo algumas coisas para fortalecer a nossa fé, para trazer uma estrutura de vida para nós, nesta oportunidade nós queremos trabalhar um texto que está registrado da lavra de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Em primeiro lugar, para quem é que Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo para os santos. E quem são esses santos? São aqueles que efetivamente reconhecem que o sacrifício de Cristo foi suficiente para tirá-los da condição de afastamento de Deus para a proximidade com Deus. Esse mistério que ele fala, Deus teve prazer em dar a conhecer. Ou seja, para mostrar aos homens que muitas vezes há uma presunção dos homens, que eles acham que eles são sábios, que eles sabem todas as coisas, mas levá-los a investigar além do que efetivamente deveriam. E essa sabedoria, então, ela é falaciosa, ela não mostra efetivamente sabedoria. É costume de Paulo colocar o bom prazer de Deus em oposição a todos os méritos humanos e a causas externas. Então, para quem? Para os santos. Ou seja, ele está falando alguma coisa para aqueles que já conhecem quem é Deus e qual é o sacrifício que Cristo fez por nós. Quando ele diz que ele tornou conhecido isto, ele desejou fazer com que os homens conhecessem isso. Foi, na verdade, escondido em seu peito até que ele escolheu revelá-lo a seus apóstolos. Vejam comigo o que está em Efésios, capítulo 3, versículos 5 e 6. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, e saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Qual é esse grande mistério? Aquilo que estava reservado para o seu povo, o povo de Deus, os judeus, na verdade, há um propósito de Deus de ampliação disto aos seres humanos, alcançando aqueles não-judeus chamados de gentios. Ora, esse mistério da existência de Deus, esse mistério de Cristo como Senhor e Salvador da vida do ser humano, já não é mais voltado somente para os judeus, mas alcança agora também os gentios. Que se não fosse isso, eu não estaria nessa condição, porque eu não sou judeu, mas eu fui também alcançado por essa graça, por esse mistério agora que foi revelado aos apóstolos. Quais são as riquezas da glória desse mistério? Paulo vai dizer que o mistério desta glória estava oculta e agora é revelada por riquezas. Paulo usa essa expressão e é uma expressão muito favorita dele para falar a respeito do que é valoroso, do que é valioso, do que é abundante. O significado aqui
é que a verdade que o Evangelho deveria ser pregado a toda a humanidade em uma verdade de abundante expressão da glória de Deus. Entre os gentios, por quê? Porque o grande mistério era, se estava reservado ao povo judeu, agora alcançando os gentios, a glória dessa verdade se manifesta para os eleitos, para produzir o mesmo efeito que havia sido proposto para os judeus. Em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, nós encontramos as seguintes palavras. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ora, ele está dizendo, veio para os seus quem? Judeus. Os judeus não creram que ele, Jesus Cristo, era o Messias. E, na medida em que não o receberam, já estava demonstrado, não é que Deus deu um acerto, já estava demonstrado o propósito de Deus de alcançar todos aqueles que não fazem parte do povo judaico. Quais são essas riquezas? É isto que Paulo ele diz que ele quer demonstrar, ele quer fazer conhecido a dignidade do Evangelho. Em outras palavras, você pode acreditar no Evangelho. Você pode acreditar naquele de quem o Evangelho fala. Você pode acreditar naquela mensagem que o Evangelho está trazendo, de que o Messias já veio. E esse Messias que já veio, ele agora é disponível também para os gentios e não somente para o povo judeu. Ele afirma particularmente que essas riquezas foram manifestadas entre os gentios, pois o que é mais maravilhoso é que os gentios, que durante eras haviam afundado na morte, a ponto de perecerem totalmente arruinados, são todos repentinamente reconhecidos entre os filhos de Deus e recebem a herança da salvação. Romanos capítulo 3, versículo 29, ele diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Veja que coisa maravilhosa essa notícia que o Evangelho vai trazer a nós. Notícia de que essa riqueza da glória, essa manifestação do quanto Deus valoriza este Evangelho, está exatamente na extensão para os gentios, para aqueles que não fazem parte especificamente do povo judeu. Abandonou Deus os judeus de forma alguma, mas estendeu toda essa visão e todo esse resultado da sua graça também aos gentios. Portanto, não descansando satisfeito com o termo mistério, Paulo acrescenta também a glória. E isso também não é trivial ou comum. Para as riquezas, de acordo com Paulo, denote que é bem conhecido. Há uma amplitude. Atos, no capítulo 28, versículo 28, encontramos as seguintes palavras: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. O que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito que esta salvação, que havia sido preparado desde lá de trás para o povo judeu, na medida em que o povo judeu não reconheceu, como ainda hoje
não reconhece que Jesus Cristo é o Messias enviado de Deus, isto foi agora anunciado aos gentios. E os gentios estão ouvindo dessa boa nova. Qual é essa condição? É Cristo em você, a esperança da glória. Ou Cristo está agora em nós. O que é esse Cristo em nós? O que ele disse sobre os gentios geralmente aplica-se aos próprios colossenses, para que eles possam reconhecer com mais eficácia essa graça de Deus derramada a favor deles. Porque os colossenses não são judeus, são gentios. Ele acrescenta em você, porque agora eles possuem Cristo. É aquilo que Pedro vai dizer, que Cristo agora habita em nós. Paulo vai dizer isso em Efésios também. Cristo agora habita em nós. E, nesta perspectiva, está cumprindo aquilo que Jesus Cristo havia dito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, dizendo assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, ou seja, nos disponibilizaremos e faremos nele morada. O que significa isso senão intimidade, aproximação, relacionamento agora do ser humano com Deus Pai? O significado é que toda essa verdade, tão cheia de glória e tão rica e elevada em seus efeitos, é resumida nisto: Cristo é revelado entre vocês como a fonte da esperança da glória de um mundo melhor. Ou, essa grande verdade que tanto animou o coração e despertou o zelo do apóstolo Paulo. O maravilhoso anúncio surgiu em sua mente como um dilúvio do dia, de que a oferta da salvação não deveria ser confinada aos judeus como ele havia em princípio suposto. Lembrem-se, Paulo perseguia os cristãos porque eles estavam anunciando o evangelho, dizendo que esse evangelho era para os gentios também. E Paulo perseguia porque ele entendia que era somente para os judeus. E desta perseguição houve a conversão de Saulo, transformando-se em Paulo, e um dos maiores pregadores e anunciadores deste evangelho aos gentios. 1 Coríntios 3,16 nos mostra que não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele chama a Cristo a esperança da glória para que eles saibam que nada lhes falta para uma completa bênção quando tiverem obtido a Cristo. Quando no exercício da fé tiverem obtido esta mensagem do Evangelho de Cristo como Senhor e Salvador. Ainda Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que Cristo é em você a esperança da glória. Encontramos aqui a soma e a substância da pregação do apóstolo Paulo. Ele pregou Cristo como único Salvador dos pecadores. No Evangelho de João, capítulo 23, ele diz assim, o próprio Cristo, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele proclamou esse Cristo como sendo neles. Para o desenho do Evangelho é colocar os homens em posse do Espírito e do poder de Cristo, para torná-los participantes dessa natureza divina. E assim prepará-los para uma união eterna consigo mesmo. Isto Deus não pode fazer se não habitar em nós, preparar-nos para a vida eterna. Isso não se faz de fora. Por isso que o texto diz que Cristo habita em nós e é de dentro para fora que ele faz todo esse trabalho de santificação. Então, essa esperança da glória representa, primeiro, que nenhum homem poderia racionalmente esperar pela glória em que não tinha o perdão dos pecados e cuja natureza não era santificada. O homem morto nos seus delitos e pecados nem poderia imaginar esta possibilidade e essa santificação. Segundo, ninguém poderia ter perdão a não ser através do sangue derramado na cruz do Calvário. Este é o sangue suficiente para vencer a condição de morto nos delitos e pecados. E terceiro, ninguém poderia ter glorificação a não ser através da habitação santificante do Espírito em nós. Ou seja, é porque esta esperança da glória habita em nós, é que nós somos preparados agora para podermos morar com Deus eternamente. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 11 a 13, encontramos o seguinte ensino de Paulo. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Cristo em vós, Cristo habitando em você. Isto torna a nossa vida essa esperança de glória. Primeiro porque o Evangelho vai estar presente na nossa vida. Segundo, porque Deus mesmo vai fazer com que esse processo de santificação, esse processo de limpeza da casa espiritual onde Ele habita, que é a nossa vida, nos prepara para a vida eterna. E é este objetivo que Deus tem, levar todos os seus para morar eternamente com Ele. Venha conosco, venha ser essa esperança da glória, Cristo em você, Cristo em mim, esperança da glória.